Oi, pessoal, boa noite. E a doutora Laila para participar. Oi, Oi, Luana, boa noite. boa noite, tudo bom? Tudo bom? Está me vendo e ouvindo bem? Sim, sim. Bom, para o pessoal que está entrando aí agora, né? Boa noite. É uma satisfação, né? Trocar experiências, né? Apesar que eu não conheço pessoalmente, em breve, né? E poder compartilhar conhecimento e também aprender, que eu acho que isso é muito importante, né? Seja muito bem-vinda. Pode começar a se apresentar e eu dou continuidade. Tá certo. Bem, gostaria de agradecer o convite, Luana. É sempre uma satisfação poder falar sobre o tema obesidade, né? Que na verdade é a principal procura nos consultórios de endocrinologia, certo? E é um tema que tem muitas informações acerca, né? Inclusive, nós temos que desconstruir muito preconceito que está envolvido, né, acerca desse tema. Então, a gente vive uma pandemia de obesidade, né? Isso é decorrente, né, do ambiente que a gente vive, né, o ambiente obesogênico, e também associado a alterações genéticas, né? Então, minha formação, né, para quem não me conhece, eu sou endocrinologista, meu nome é Laila Cordeiro, sou formada pela Universidade Federal de Sergipe, então já tem 6 anos que eu atuo como endocrinologista e é sempre um prazer, eu me realizei nessa profissão e acho que a endocrinologia, né, anda junto com outras áreas relacionadas à saúde, né, como a nutrição. Eu acho importantíssimo esse papel, né, esse tratamento multidisciplinar, né, que sempre tem a agregar muito e quem está ganhando sempre é o paciente, né? Sem dúvidas. E para quem não me conhece, né, eu sou nutricionista, sou formada há um ano e meio pela Estácio e atualmente, né, a maior demanda e experiência são pacientes que justamente buscam o emagrecimento. E eu gosto também de trabalhar com uma abordagem comportamental, porque eu acredito que nós seres humanos, né, nos alimentamos de alimentos e sentimentos. Então, quando nós trabalhamos de uma forma mais humanizada, né, olhar o outro com mais empatia, eu acho que a gente consegue tentar resolver mais o problema do paciente de uma forma mais personalizada, né? E um pouquinho aí, né, a doutora Laila vai falar um pouquinho aí sobre o que é obesidade, né? Tanto o conceito da obesidade como doença crônica e o seu tratamento. Isso. Eu gostaria de dizer também boa noite aqui para todos que estão acompanhando essa live. Sejam todos muito bem-vindos, né? Essa live a gente vai tentar também deixar bastante interativa. Então, se vocês tiverem dúvidas, né, a gente vai trazer uma linguagem aqui bastante acessível para vocês e trazer um pouco da nossa experiência, né, Luana? Nos Verdade. consultórios, porque realmente são muitas questões relacionadas a esse tema, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, pessoal, é que a obesidade, né, é uma doença, né? Então, tem que estar bem claro isso, porque, na verdade, as pessoas acham, né, que é uma alteração apenas de comportamento, ou algumas outras pessoas também acham que é algum problema psicológico, né? Na verdade, atribuem, né, o ganho de peso à falta de coragem, à preguiça, né, a falta de disposição para fazer uma atividade física ou questões, né, alimentar. Então, muitas pessoas acabam dizendo, né, para perder peso é muito simples, né? Acham que basta apenas diminuir o alimento, a ingestão de alimentos e aumentar a atividade física. E a gente sabe que a conta não é tão simples assim, né? Então, a obesidade, como eu falei, é uma doença e a gente deve encarar como? Igual uma hipertensão, igual um diabetes, requer tratamento, certo, pessoal? E por que que a gente, né, trata a obesidade? Por quê? Porque ela está relacionada, associada a mais de outras doenças, a mais de 200 outras doenças. Né? Então, a obesidade é fator de risco para hipertensão, para o diabetes, para doenças do coração, infarto, derrame, doenças osteoarticulares,
Então, é uma série. Doenças cancerígenas também. Então, uma série de doenças que está relacionada a essa questão da obesidade. Então, por isso, né, a importância de ter um tratamento sério. Né? Esse tratamento, ele deve ser feito a longo prazo. Né? Essa questão é outra, né? As pessoas acham que quando iniciam um processo de emagrecimento, perdi o peso que eu precisava, estou satisfeita, abandono o tratamento. E isso é um erro grave, né? Por quê? Porque a obesidade, ela não desaparece, né? Então, cerca de 60% a 70%, né, das causas relacionadas à obesidade está nas alterações genéticas. Então, as alterações genéticas têm um peso maior do que as alterações relacionadas a mudanças comportamentais, né, relacionadas ao ambiente. Né? Então, é importante, né, saber que as pessoas não estão acima do peso porque querem ou por questões de escolha. Na verdade, né, existe uma predisposição genética que, quando associado a um ambiente favorável, né, é um ambiente que a gente vive hoje, com ofertas imensas assim, né, de alimentos calóricos, né, que são de fácil acesso, basta só clicar no botãozinho aqui no iFood e a gente consegue ter acesso a esses alimentos. Né? E também a questão da correria do dia a dia, né, a falta de disposição de ânimo, muitas vezes, né, que levam as pessoas a serem sedentárias. Então, o sedentarismo está muito também atrelado, né, esses hábitos comportamentais. Então, tem o ambiente, tem a questão do sono que a gente aborda, né, quando vem um paciente procurando a gente. Então, o sono também influencia imensamente na questão do ganho de peso, o funcionamento do intestino. Então, como vocês podem ver, não é simples, né? São várias causas, né, que levam à obesidade. Então, a gente precisa tratá-la, né, vislumbrando toda essa complexidade que está relacionada à fisiopatologia da obesidade. Pegando o gancho aí, né, doutora Laila, a questão desse processo de querer resultados rápidos. E eu sempre costumo perguntar na consulta, quanto tempo você demorou para chegar a esse peso atual? E quando ela lembra da sua história, a pessoa, né, diz meses, anos. Tem uma causa específica que muitos pontuam a questão da ansiedade, que não deixa de ser um fator desencadeante para querer comer compulsivamente, né? E quando, assim, eu sempre costumo dizer, quando vira a chavinha e percebe, se olha no espelho, né? Vê que está aquele nível de procurar realmente ajuda, né? Que sozinho ele não está conseguindo, porque justamente existem vários outros fatores por trás e é necessário ir ajustando aos pouquinhos, não é tudo de uma vez, é um processo, não é verdade? Isso, Luana. Verdade. Então, eu acho que isso é importante a gente pontuar que muitas vezes esses pacientes que têm obesidade, né, eles demoram muito tempo a procurar ajuda. Né? Por quê? Porque por conta do preconceito envolvido, o preconceito externo e o preconceito interno. Então, muitas pessoas acham que a culpa delas estarem acima do peso é delas mesmas. Né? Então, elas acabam se culpabilizando por conta disso. E acabam demorando a chegar aqui até a gente, né? E quanto mais demorar, mais peso ganhar, mais a dificuldade de perder. Justamente, isso é um outro ponto-chave, né? O peso máximo que a pessoa atinge na vida dela acaba, né? O hipotálamo, que é uma regiãozinha que a gente tem aqui dentro do cérebro, ele acaba entendendo que esse peso máximo é o peso, né, normal daquela pessoa. Então, ele vai sempre trabalhar no sentido de voltar aquele peso. Então, existem efeitos, né, adaptativos. Por exemplo, se a pessoa, durante a vida dela, né, da adolescência até o início da fase adulta, chegou a atingir no máximo 130 quilos, por exemplo, então ela inicia um processo de emagrecimento, né, ela chega a perder, vamos dizer assim, 40 quilos, né, e aí ela para o tratamento. Então, o que é que vai acontecer? O corpo dessa pessoa, ela vai lançar mão de mecanismos adaptativos para tentar voltar aquele peso anterior. Então, aumenta a fome, diminui o gasto energético. Isso tudo, pessoal, é um mecanismo de sobrevivência do nosso corpo.
e que se não houver essa continuidade no tratamento, essas pessoas vão voltar ao peso que tinham antes e, às vezes, inclusive, vão ultrapassar esse peso, que é o tal do efeito sanfona, né, Luana? Ah, é o que mais acontece e recebo. Pessoas frustradas, né? Uma das maiores causas, né? Obesidade de informações. A tecnologia, do mesmo jeito que ela ajuda, ela também atrapalha, né? Principalmente em redes sociais. Vamos chegar a um ponto aí, a questão de o que é que nós ouve mais em consultório, né? A questão de desmistificar essas informações aí. Mas é algo mesmo que a gente tem que sempre estar pontuando, enfatizando que é realmente um processo para chegar no objetivo. Paciência e constância. Não é uma Justamente. consulta só que conseguimos ajudar, né, totalmente o paciente, porque o acompanhamento é justamente isso, para entender o que é que está dando certo, o que é que está dando errado, o que é necessário reavaliar, né, introduzir, retirar, enfim. Justamente, né? Então, na verdade, né, a base deve ser a mudança do estilo de vida, né? Então, é extremamente necessário mudanças, né? Na verdade, vou tentar explicar para a gente poder entender esse aspecto. Então, mais ou menos a obesidade, de forma bem simples, para vocês entenderem, é como se fosse um balanço energético positivo. Imagina um balanço, né? Que um lado dessa balança tem a ingestão de energia, ingestão calórica que a gente, né, tem no nosso dia a dia. E do outro lado da balança tem o gasto energético. Então, a obesidade ela é decorrente desse balanço energético positivo, quando a gente está ingerindo mais calorias do que a gente está gastando. Então, ao longo dos anos, você vai acumulando, aumentando o seu peso, acumulando gordura, né? Então, a gente vai ter que trabalhar justamente em fazer com que essa balança ela assuma um balanço energético negativo, né? Então, faz parte do tratamento, né? Essa mudança alimentar. Então, a gente vai ter que ter uma restrição calórica, né? Na dieta. Eu não falo dieta zero carb, né? Como algumas pessoas acabam confundindo, certo? Mas é uma dieta low carb. A gente vai ter que ter uma redução de carboidrato, de gordura, né? Para que a gente consiga esse balanço negativo. E a gente vai ter que ter também um gasto energético maior, seja através da prática da atividade física e associado a isso para a gente poder, vamos dizer assim, combater esses mecanismos adaptativos do nosso corpo, o uso de medicamentos, certo? O tratamento, né, só resumindo, o tratamento, pessoal, não existe receita de bolo, o tratamento é individualizado. E com a equipe multidisciplinar, os resultados ele acaba se Isso. potencializando mais, né? Isso mesmo. Então tem que se ter muito cuidado, né, Luana? Hoje a gente tem especialistas aí nas mídias sociais, né? Diversas pessoas, né, propagandeando, né, fórmulas milagrosas para o emagrecimento e, inclusive, que tem risco para a saúde, né? Então a gente tem que procurar um profissional sério, com formação adequada, para que você tenha um tratamento, o melhor tratamento possível, o tratamento mais seguro, né? E você tem que aderir a esse tratamento a longo prazo, né? Imagina uma hipertensão. Se o paciente tem pressão alta, começa a tomar um remédio para pressão, a pressão controla. Se ele parar de tomar o medicamento, o que é que vai acontecer com a pressão? Vai subir novamente. Então é preciso que esse paciente use o seu remédio, o seu medicamento continuamente de forma regular. Certo? Para quê? Para que a gente evite as complicações decorrentes da hipertensão. A mesma coisa a obesidade. Então a gente precisa ter um controle. Muitas vezes, né, eu tenho pacientes que iniciam o tratamento, Luana, com medicamento, mas a gente consegue ao longo do tratamento até interromper o uso dos medicamentos. Mas eu preciso, né, que esse paciente esteja bem engajado no estilo de vida saudável. Porque a alimentação, né, a gente sabe que tem um peso maior na perda de peso do que a atividade física. Mas a atividade física vai ser fundamental para que se mantenha o peso naquele patamar que esse paciente atingiu. E para ajudar a preservar a massa muscular, não é isso? É. Eu sempre uso também uma analogia aos pacientes, o seguinte, um arquiteto não, um engenheiro, quando vai construir uma casa, o que é que ele prioriza para a casa não desmoronar? A base. Porque se a base não estiver bem feita,
a casa cai. Então, Isso. bem assim é a nossa saúde. Se nós não tivermos com uma alimentação que é a nossa base, é o nosso combustível, né, diário, assim como o carro precisa do combustível, da gasolina, o alimento é o nosso combustível para nos dar energia, realizar as funções. Então, eu sempre uso assim essa explicaçãozinha para os pacientes que a base é a alimentação, não tem para onde correr. Justamente, aí vamos supor um paciente hipertenso, diabético, está tomando a medicação, mas não está ajustando a base. Ele sempre vai ficar nesse pico aí alternando, né? Então, o quanto a nutrição, né, juntamente com a medicação para esses pacientes que já possuem essas doenças crônicas não transmissíveis, como é importante de manter esse equilíbrio, tanto o acompanhamento, né, da medicação quanto o nutricional. Isso mesmo. E quer falar um pouquinho do próximo tópico que a gente Vamos. colocou aqui? Pronto. E quais são os nutrientes, né, que devem estar presentes em maior quantidade em um plano alimentar para perda de peso? Geralmente, eu priorizo aí 5, tá? Que gera a questão da vitamina A, que encontramos aí no fígado, gema de ovo, leite. Vitamina C, que ela ajuda na questão da absorção do ferro, né? Presente tanto em frutas e em vegetais. E além de auxiliar no sistema imunológico, tá? E a vitamina D, né? Que pessoas com excesso de peso, elas obtêm mais sucesso, né? Quando a gente mantém esses níveis de vitamina D aí adequados. E pegando o gancho também anteriormente, né? O consumo excessivo de alimentos industrializados, né? E insuficiente de vegetais, de frutas, acabam ocasionando essa deficiência de micronutrientes. Então, quando um paciente chega até mim, perda de cabelo, fadiga, dores de cabeça, não consegue dormir, enfim, isso está tudo desajustado aí devido à falta mesmo de vitaminas e minerais e o alto consumo de Isso. industrializados. Isso mesmo, Luana. Então é importante esse ponto que você tocou, né, de enfatizar que a obesidade também é uma doença inflamatória, né? Então há um aumento, né, de citoquinas inflamatórias aqui no nosso corpo. Então isso gera fadiga, cansaço, né? Então indisposição. Então hoje mesmo atendendo no consultório foi impressionante, assim um relato de uma paciente, né, que eu achei bem legal trazer aqui. Então ela falou, doutor, impressionante, eu sou outra pessoa, eu comecei a fazer atividade física, eu não me sinto mais indisposta, como se eu estivesse me arrastando no meu dia a dia. Hoje não, hoje eu sou outra pessoa. Então ela perdeu peso, né? Ela mudou o estilo de vida dela e ela está, né, vivenciando essa outra versão dela mesma, uma versão melhor, né? Uma versão mais saudável. Então, é importante, né, que a gente deixar isso aqui, porque, na verdade, quando os pacientes se engajam, né, eles só têm a ganhar com isso. Verdade. E assim, enfatizando, né, pessoal, que o emagrecimento, eu acho que já é tão. Atualmente, eu acho que triplicou, né, o ponto aí, a questão do emagrecimento. E ele não é só questão de estética, é de saúde. Que muitas pessoas acham que é só questão de entrar em um padrão aí de beleza, e não é. Porque, justamente, como a doutora Laila falou anteriormente, é uma doença, né, que deve ser tratada para não ocasionar outras doenças, que ela acaba ligando, né? E até então, né, ou a fase aí que nós passamos de pandemia, quem era obeso tinha 3 vezes mais chances, né, de ser hospitalizado. Isso. Né? Na verdade, a obesidade, como eu falei, está relacionada a mais de 200 doenças, né? E aumenta, inclusive, o risco, né, de hipoventilação, risco de insuficiência respiratória, risco de intubação, risco de ficar internado em UTI, de prolongar essa internação. Então, são muitos riscos associados. Inclusive, também, né, eu tive muitos pacientes que passaram por esse período de pandemia, né, tiveram experiências terríveis quanto ao Covid, muitos foram internados em UTI, traqueostomizados, ficaram quase um mês internados e aí a mudar, né, mudar seu estilo de vida, a se tratar, porque às vezes a gente não consegue entender a complexidade, né,
e a gravidade que está por trás da obesidade. Então, não é simplesmente questão estética. Então, o objetivo principal do tratamento da obesidade, pessoal, não é estética, é saúde e qualidade de vida. Então, queria deixar uma mensagem aqui que eu acho muito importante. Diferenciar emagrecimento de perda de peso, tá? Porque, assim, muitas pessoas querem perder peso, assim, para ir para uma festinha, vamos dizer assim, para o verão, para o carnaval. Então, lançam mão de tudo que é tratamento que aparece pela frente. Se fulaninho falou que funciona para ela, usa fórmulas com múltiplos componentes, né? E aí acaba perdendo peso. Mas será que essa pessoa, ela perdeu peso porque perdeu gordura ou porque ela desidratou, né? Então, na verdade, essas perdas de peso muito rápidas é por desidratação, é perda de água, é perda de líquido, tá? Então, emagrecimento, ele visa perda de gordura e tentando preservar a massa muscular. Então, por isso, a massa magra, a massa muscular. Então, é importante, né, entender que tem uma frase assim de Bruno Halper, que eu gosto bastante, que é um endocrinologista bastante conceituado. Ele fala bem assim: cuidado para não fazer coisas pouco saudáveis para parecer mais saudável. Então, gente, não coloquem a saúde de vocês em risco, né? Tem muita gente, não, eu quero resultado rápido, né? Muitas pessoas estão buscando esses tipos de tratamento, né? Porque querem resultados rápidos. Não funciona. Você vai recuperar seu peso, porque depois você vai começar a ingerir líquido e vai voltar ao seu peso normal. Não se iluda, porque esse caminho, ele não é seguro e pode trazer, inclusive, prejuízos para a sua saúde. Verdade, sem dúvidas alguma. E um dos pontos aqui que eu vou abordar, se quantidade e qualidade dos alimentos é mais importante para a perda de peso. Então, primeiramente, né, em primeira consulta, eu sempre priorizo a qualidade. E entro sempre em acordo com o paciente, o que é, um exemplo, chocolate, que é uma das coisas que os pacientes mais... Ah, eu não consigo ficar sem meu doce. Tá, eu vou combinar de você comer o seu chocolate. Mas você pode incluir mais duas frutas no dia a dia? Porque é muito comum nós ouvirmos, tipo, passou um mês e o paciente não se comer 5 frutas é muito. Pacientes que têm aversões a frutas. Aí vem a estratégia. Um caso de um paciente que ele dizia que tinha mais de um ano que não consumia fruta. Aí eu disse, mas você gosta de vitamina? Ele, gosto. E vitamina é feita de quê? De frutas. Então foi uma estratégia aí que eu entrei em um acordo com ele e ele começou a consumir frutas através de vitamina. Não deixa de ser uma estratégia dele estar consumindo alguma coisa mais saudável, né? Justamente. Então, a qualidade de primeiro, eu não conto calorias, é sempre mais qualidade. E o paciente vai comer mais, né? Porque os alimentos têm essa função de deixar mais saciado aí ao longo do dia. E eles começam a ter resultado, mesmo comendo um pouquinho mais, mas com qualidade. Justamente, Luana, porque eu vou trazer um exemplo aqui, né? Antigamente, eu não sei se você lembra a dieta dos pontos, né? Que a pessoa, eu quero comer esse chocolate, eu quero comer esse biscoito recheado, e aí ela ia somando pontos ao longo do dia. Então, se ela tivesse dentro daquela quantidade total de calorias, então, na verdade, pouco importava a qualidade da alimentação. Mas se viu, né, que a pessoa poderia até perder peso, mas alterava o colesterol, tinha risco de aumentar a glicemia. Então, para a gente conseguir, né, uma perda de peso sustentável e de forma saudável, pessoal, a gente precisa equilibrar as duas coisas. A quantidade, né, de calorias que a gente está ingerindo e a qualidade desses alimentos. Não adianta você comer poucas calorias, mas de alimentos industrializados, né? Como Luana diz, a gente sabe que os alimentos industrializados têm adição de açúcar, de sódio, né? Então, são alimentos, e fora outros produtos químicos que estão ali dentro, que vão trazer prejuízos para a sua saúde. Então, a gente tem que aliar as duas coisas, né? Nessa reeducação alimentar. Priorizar a qualidade é o melhor para assim, para quem busca aí pelo menos uma reeducação alimentar.
A prioridade é a qualidade, né? E uma das coisas que, infelizmente, a indústria alimentícia acaba enganando o consumidor, né? Faz aquela propaganda, aquele marketing lá naquela embalagem, o paciente acha que está levando para casa um produto mais saudável, porque ele trabalhou bem ali que não tem gordura, no trans, principalmente aquele biscoito creme crack, né? O famoso inocente biscoito creme crack feito de água e sal. Isso aí é fichinha, eu escutar nas consultas. Então, quando nós vamos ver mesmo a lista de ingredientes, nós vemos a composição do que tem ali, que é só farinha de trigo, açúcar, gordura. Por isso eu sempre digo, é melhor você comer um pão de padaria do que o biscoito creme crack. Justamente. E outra coisa que eu acho super engraçada é as pessoas acharem que tem diferença. Ah, o pão dormido do pão não dormido, né? Então, muita gente chega falando, ah, doutora, eu comi o pão do dia seguinte. Então, porque acha que vai ter alguma alteração em termos de calorias. Não. Eu digo, olha, se você for optar por comer um pão, é melhor que você coma um pão fresquinho. É. Né? Então, assim, tudo eu acho que com uma orientação, né, de um bom profissional, de um bom nutricionista, você consegue ajustar, porque eu acho que o segredo é esse. Não, dietas restritivas demais, né? Você não consegue manter a longo prazo. Dieta que corta tudo que você gosta, né? Você não vai conseguir manter a longo prazo, você vai perder o prazer, né? E dietas monótonas demais, muito repetitivas, né, Luana? Também. Eu acho que dá pra gente conseguir um equilíbrio, né? Então, o nutricionista, ele vai tentar, um bom nutricionista, né? Ele vai conversar com você, saber das suas preferências, as suas individualidades, né? Então, a questão cultural, né, Luana, que está relacionada aí, que muitas pessoas não conseguem viver seu cuscuz, né? Nós, nordestinos, gostamos muito do cuscuz. Então, acredito que seja possível, sim, ajustar, né? Sempre também observando, né, a questão total de calorias, né? Que o nutricionista vai fazer esse ajuste com você à medida que for fazendo essa entrevista e também aumentando o teor de fibras, como você falou, né, verduras, legumes, frutas e o teor também de proteína, que eu acho que é uma coisa que ajuda a trazer mais saciedade, né, Luana? Além E das aí, gorduras o que é também que mais você diz? saudáveis. Isso mesmo, porque também não adianta, né? Uhum. E eu sempre enfatizo, né, o meu bordão, né? Eu te ajudo a emagrecer comendo o que você gosta e sem restrições. Porque é isso, quando está adaptado para a realidade do paciente, ele tem maior adesão. Ele não vê como um sacrifício, né? E eu sempre falo nas consultas, não coloque na sua mente que você está de dieta. Porque, infelizmente, essa palavrinha dieta ela já está enraizada na mente das pessoas como se fosse restrição. Então, quando você já inicia, eu tô da dieta, então vai ter uma data para começar e uma data para terminar. Então, eu tento, assim, brincar, né, com o paciente e explicar de uma forma, assim, mais dinâmica que ele não está de dieta, ele está em um processo de mudança de hábitos. E Isso mesmo. essa minha abordagem, assim, eu tô vendo que muitos pacientes estão tendo bons resultados a longo prazo. Que eu acho que isso é o mais importante, levar a educação nutricional e não ver isso como um sacrifício. Isso. E eu sempre falo na primeira consulta, quando o paciente chega, né, procurando o emagrecimento. Eu digo, olha, perder peso não é a parte difícil do tratamento. A parte difícil é a manutenção do peso que você perdeu. Então, a gente precisa fazer mudanças pensando a longo prazo. Então, são mudanças, né, para que a gente vise manter esse peso e evite o efeito sanfona. Então, acaba que essa questão que você falou, né, de reeducação alimentar, a gente vai acabar pensando em algo a longo prazo e não a curto prazo. Não é isso? Justamente. E aí, doutora Laila, é preciso comer em 3 horas para perda de peso? Não, esse conceito, né, já caiu por terra. Você não precisa comer de 3 em 3 horas, né? Você precisa comer quando você sentir fome, né? Então, se você só fizer as principais refeições, café da manhã, almoço e jantar, tá tudo bem, né? Existem algumas estratégias nutricionais, né, como o jejum intermitente, certo? Que é uma estratégia que funciona para algumas pessoas, não é para todo mundo.
onde o jejum intermitente, então, como eu falei, uma estratégia nutricional, onde vão ter janelas que você pode se alimentar, né? E janelas em que você não se alimenta. Por exemplo, de 8 da manhã às 4 horas da tarde é o período que você pode se alimentar. E a partir daí você não come mais, certo? Aí o que é que acontece, né? Você tem que ter um controle, né, da ingestão calórica nesse período, porque se você acabar compensando isso, né, a quantidade de calorias nesse período que você pode se alimentar, acabar extrapolando o período que você não se alimenta, né, acaba ficando complicado, porque no final das contas você fez uma ingestão de calorias excessiva. Então é bem pontual para alguns pacientes, né? Não existe, né? Os estudos mostraram que não existe superioridade do jejum intermitente em relação à dieta low carb, que a pessoa se alimenta ao longo do dia, né? Mas com uma restrição calórica, mas respeitando a questão da fome dela, certo? É importante aqui, pessoal, falar que a gente está falando de fome física, né? Existe a fome emocional também. A gente sabe que a obesidade, ela pode estar associada a outras doenças, né? Principalmente a gente pode ter associado a doenças psiquiátricas, né? Como transtorno de ansiedade, depressão, transtorno da compulsão alimentar. Então, são coisas que a gente vai investigando no consultório também e que, caso estejam presentes, precisam também ser tratadas, né? A gente precisa fazer essa abordagem multidisciplinar, né? Porque às vezes você trata uma questão, né, uma causa da obesidade daquele paciente, mas você deixa outro fator importante negligenciado. Então, isso acaba levando, né? Muitas vezes algumas pessoas usam esse transtorno relacionado à saúde mental como um gatilho, né, para o comer emocional, certo? Então, é importante trabalhar nesse aspecto também. E pegando aí o gancho, a questão do emocional, eu sempre pergunto aos pacientes, além de comer, que é uma forma de prazer, o que é que você gosta de fazer? Aí sempre dizem, escutar música, ler livro, passear. Então, por que você não faz isso ao invés de comer? Então, eu viro um pouquinho essa chavinha aí dele e eles começam a mudar esse pensamento e não focar somente no alimento. Porque é justamente nesses momentos aí que eles acabam comendo por sentimentos. Que algumas pessoas comem por raiva, Isso. outras comem por tristeza, outras comem por alegria. Então, vem a fome emocional. E uma das coisas que eu também atendo bastante é a compulsão alimentar. É que acabar através dos sentimentos e desconta na comida. Então, é algo que deve também ser trabalhado juntamente com um psicólogo, tá? Porque existe um fator emocional, uma história por trás, né? Um motivo específico. Sozinho o nutricionista ele não vai conseguir. Então, envolve já outro profissional, eu acabo encaminhando para fazer também um acompanhamento aí multidisciplinar, para ter resultados mais eficazes. E voltando à questão de comer em 3 horas. Casos, o que é que ainda acontece assim, a questão de alguns casos. Paciente relata ter fome, um exemplo, toma o seu café da manhã, ele diz que não faz o lanche da manhã, mas tem fome, mas vai comer só no almoço, ele não lancha mesmo tendo fome. Consequentemente, esse paciente que tem fome, no almoço ele vai comer muito mais. Aí é onde eu dou uma proposta de incluirmos algum lanche prático, rápido, para que ele fique um pouco mais saciado e quando chegar na refeição principal, ele não comer muito mais. E isso dá muito certo, que muitas vezes esses pacientes, quando chegava já até na ceia, é a hora que mais come e quando já chega na janta, só o fato de introduzir alguns pequenos lanches, ele às vezes não tem nem fome. Então, é obrigatório comer em 3 horas? Não. Isso aí vai avaliar individualmente de cada paciente. Isso. Luana, então você tocou num ponto que eu considero assim muito importante. Então, diferenciar, pessoal, veja, o transtorno da compulsão alimentar, né, é uma doença, tá? Que pode estar. O paciente que tem transtorno pode ter obesidade? Pode. Mas tem muitos pacientes que têm um transtorno da compulsão alimentar e não têm obesidade. Então, obesidade não está atrelada. Nem todo paciente que tem obesidade tem transtorno da compulsão alimentar, tá? Ele pode ter um comer transtornado, mas que não preenche os critérios do transtorno da compulsão alimentar, que é algo mais sério.
né? Então, o paciente que tem um transtorno da compulsão, ele tem episódios, né, recorrentes de ingestão excessiva de alimentos num curto período de tempo que uma pessoa, né, não conseguiria comer naquele mesmo período, certo? Então ele mistura alimentos diferentes, alimentos salgados, doce. Então não existe muito essa questão, né? Não é só doce, por exemplo, não é só salgado. Então há uma mistura e o paciente ele tem essa sensação de perda de controle e logo em seguida, após um episódio de compulsão, ele sente aquela sensação, né, de culpa por ter ingerido, né? Mas ele não consegue controlar esse comportamento. Então, a gente precisa rastrear nos pacientes que têm obesidade também, mas as pessoas acham, né, que às vezes comer uma barra de chocolate é uma compulsão alimentar. Isso não é, pessoal. Às vezes você se exceder um pouco, mas isso não representa uma compulsão, certo? Então, é bom a gente fazer essa diferenciação, porque tem tratamento, como você falou, é um tratamento, ele tem medicamento específico para isso e a abordagem ela é multidisciplinar. E amanhã, se eu não me engano, é o dia, né? Acho que é mundial de conscientização, né? Para os transtornos da compulsão alimentar. Então, é bom a gente falar um pouquinho sobre esse tema aqui nessa live. Quem sabe numa próxima ocasião, que aí é outro tema, justamente. Isso mesmo. E o outro Tá, tópico... e aí... Pode falar, pode dar consequência. Certo. O outro tópico que a gente vai falar aqui, né, sobre as dietas restritivas, né? Então, é muito comum, né, as pessoas já chegarem no consultório tendo o histórico de que já fizeram inúmeras dietas, né? Isso, Luana, a gente vê pacientes, eu já fiz várias dietas, eu já tentei de tudo. E cada vez mais vai ficando mais difícil dela perder peso. Então, ela vai tendo que lançar a mão de dietas cada vez mais restritivas para conseguir perder o mínimo de peso possível. Então, por que isso vai acontecendo, né, ao longo do tempo? Porque o organismo, né, o nosso corpo, ele vai cada vez se adaptando mais. O nosso corpo, ao longo dos anos, se aperfeiçoou, né, em guardar energia, né, em economizar. Então, à medida que a gente vai dando esses sustos, né? Porque quando a gente faz uma dieta, a gente faz uma restrição de calorias. Então, para o organismo, ele entende que é uma situação de perigo. Essa pessoa está chegando poucos nutrientes aqui. Eu tenho que poupar esse organismo para ela gastar o mínimo de energia possível para que ela não passe, né? Se passar por uma situação de privação maior, para esse organismo não corra o risco de morte. Então, o organismo ele vai vai diminuindo o metabolismo ao longo. E que não cada vez que você vai tentando uma dieta, né, para que você consiga acompanhar o seu gasto energético que já está muito baixo, você tem que fazer uma dieta cada vez mais restritiva. Então, aí, né, a gente tem que muitas vezes lançar mão de medicamentos que vão atuar, né, nesses mecanismos adaptativos, certo? Então, entendam por que isso acontece. Né? E entendam que essas dietas restritivas demais, elas não, a longo prazo, elas não são sustentáveis, tá? Além de trazer riscos para a saúde, alterações do metabolismo, né? Inclusive pode trazer transtornos alimentares, né? Então, é muito complicado, né? Algumas pessoas, né, não têm um perfil, né, de maior suscetibilidade para esses transtornos. Então tem que ter muito, muito cuidado. Então por isso que é importante procurar um profissional sério, né, para que isso não aconteça. Então quando eu falo de transtornos alimentares, estou falando de bulimia, anorexia, o transtorno da compulsão alimentar, que pode ser desencadeado por esse passado de várias tentativas de perda de peso com dietas restritivas. As famosas dietas da moda, né, doutora Laila? E infelizmente as pessoas quando já chegam ao nutricionista, né, ou até mesmo evitam ir ao nutricionista. Sabemos que existem profissionais, tanto os médicos, nutricionistas, que pacientes já passaram e acabaram piorando o quadro desse paciente, né? E nós profissionais, como temos outra abordagem, temos que desmistificar isso também e colocar dentro da realidade do paciente. Pacientes que já vêm com opiniões formadas.
Você tenta conversar ali com ele, mas devido a tanta restrição, a tanta frustração, ele fica com medo. Inclusive, tem um paciente que eu sempre gosto de comentar essa história. Quando ela recebeu o primeiro plano alimentar, ela era aquela famosa beliscadora. O dia todo ela ficava beliscando alguma coisinha. E ela disse que comia muito pouco e não via resultado, né? E quando foi avaliar, ela estava ingerindo muita coisa, né? Não bebia água, enfim. Quando ela recebeu o plano alimentar, ela, na segunda consulta, né? Ela chegou e disse, doutora Luana, eu tive um receio de seguir esse plano alimentar. Porque tinha tanta comida, porque eu comia tão pouco e não tinha resultado. E agora com tanta comida eu vou emagrecer. E ela teve vários resultados, ainda é paciente de acompanhamento. Ela, inclusive, está até em outro objetivo, que agora é a hipertrofia. E assim, quando você, pessoal, for procurar um profissional, eu acho que, eu acredito que quando você busca um profissional é porque ele te passou segurança de alguma forma. Então, siga as orientações, não duvidem. Porque vocês, o que acontece? Vocês procuram um profissional, ele te orienta e você ainda fica duvidando. E não coloca em prática. Então, resultados dependem de ações. O profissional, ele somente vai ser um guia. Nós mostramos só a direção, nós encurtamos o caminho. Mas se você não colocar nada em prática, você não vai ver resultados. Isso mesmo, né? O tratamento, ele é a longo prazo, né? Precisa ter essa continuidade, né, no segmento com o profissional. Inclusive, tem pacientes que acabam abandonando o tratamento. Às vezes, né, a gente sabe que o tratamento ele não é linear. Existem altos e baixos ao longo desse tratamento. Então, o paciente pode perder peso, depois ele pode recuperar. E é justamente nesses momentos, né, de recuperação que o paciente deve voltar, né, ao consultório. Muitas vezes eles não voltam com vergonha, com medo do julgamento, né? Então, é nesse momento que tiver mais complicado é que vocês devem voltar. Eu sempre falo para os meus pacientes que já conseguiram uma perda de peso satisfatória, né? A gente sabe também que para o objetivo, né, do tratamento, como eu falei, é saúde e qualidade de vida. Hoje em dia a gente não busca mais, não há necessidade mais de buscar o peso ideal, né? Aquele peso que a gente vê na bioimpedância ou aquele peso que a gente calcula pelo IMC. A gente já sabe que uma redução de 5 a 10% do peso inicial, esse paciente já vai ter melhorias imensas na sua saúde, né? Reduções de risco de várias doenças, certo? Mas eu não estou aqui também desencorajando ninguém que se o paciente quiser buscar uma perda de peso maior do que essa, tudo bem, mas a gente sabe que quanto mais a gente estabelece metas realistas, tá certo, gente? Mas quanto mais baixa, vamos dizer, maior a perda de peso que aquele paciente quer, mais difícil é esse processo, certo? Então, a gente tem medicamentos bastante seguros, né, baseados em evidências científicas e que hoje a gente tem um arsenal mais amplo, né, e efetivo, tá? Até animador, porque a gente antigamente só tinha praticamente a sibutramina, o orlistat, né, e alguns poucos medicamentos. Hoje a gente tem os análogos de GLP-1, né, com efeitos assim bastante surpreendentes e quando associados, né, à mudança do estilo de vida, à reeducação alimentar e à prática de atividade física, a resposta é muito boa, né? A grande questão ainda hoje em dia é o custo desses medicamentos, né? A gente sabe que não é um custo, não é barato, né? Infelizmente, ainda são poucas as pessoas que têm acesso, mas a gente torce, né? Para que no futuro vá barateando, né, o preço desses medicamentos para que o maior número de pessoas tenha acesso. Verdade. E também temos visto, né, que não é só o que se come que importa, mas também como se come, né? E, inclusive, uma das coisas que acaba atrapalhando aí esse como se come é o excesso das distrações externas. Celular, televisão. Eu acho que é um dos fatores que mais acaba atrapalhando a alimentação das pessoas atualmente. Justamente, né? As pessoas estão comendo, mas estão fazendo outra coisa ao mesmo tempo, né? Então, estão olhando no celular, estão olhando na televisão, e isso acaba, muitas vezes, as pessoas... Existem vários estudos, né? Simulando essas situações. E as pessoas que estão distraídas acabam ingerindo uma quantidade bem maior de calorias do que aquelas pessoas que estão focando no momento presente, né? Que a gente chama mindful eating, né? Então, você tem que estar
ter atenção plena, tentar desenvolver essa atenção plena ao que você está fazendo nesse momento. Então, comer com calma, né? Saborear os alimentos, mastigar devagar, né? Descansar os talheres na mesa, certo? Então, prestando e focando naquele momento mesmo. Evitar falar no celular, né? Então, você pode se reunir com sua família também. Então, tentar trazer, né, esse foco para a refeição. E uma técnica também, as pessoas, se quiserem colocar em prática, aí eu deixo aí para vocês. Um exemplo, se você come com a mão direita, tente comer com a esquerda. Mexa no celular, mas tente comer com a mão esquerda para ver onde é que vai ficar a sua atenção. Provavelmente vai Isso ficar no mesmo. talher, porque você vai ter uma certa dificuldade, então você vai desfocar a atenção do celular e vai focar mais na sua mão. Então, é uma técnica aí que pode ser utilizada para tentar amenizar aí essa questão de evitar o uso do celular ou assistir televisão, né? Isso. E aí, comer com calma, mastigando bem, a mastigação é fundamental. Eu sempre falo assim, gente, imagine que vocês estão na mesa comendo, né? E de repente o telefone toca lá distante. Aí você vai lá, passa 3 a 5 minutos no telefone. Daqui a pouco você volta para a mesa. O que é que acontece com sua fome? Então, você deu tempo para o seu cérebro, né, processar a informação de que você já estava saciado. Né? Então, a gente precisa comer devagar, mastigando, com calma, porque o nosso cérebro ele leva um tempo para poder entender, né, que nós já estamos saciados com aquele volume de alimento. E a gente muitas vezes não precisa comer tudo que está ali no prato, né? Para que a gente raspar o prato, como dizem aí, né? Raspar o prato e sair passando mal, né? Se sentindo muito com a plenitude gástrica, né? Intensa. Então, isso é fundamental. E eu tenho quase certeza aí para as pessoas que estão nos assistindo, já deve ter acontecido essa situação de você comer tão rápido e mexendo no celular, que é algo mais comum se nós formos numa praça de alimentação, num shopping, todo mundo está comendo e mexendo no celular, né? É algo já bem comum. De muitas vezes você olha ali para o prato, para a sua refeição, acabar e você ainda tá com aquela sensação que não comeu, que tá com fome, devido a você mastigou tão rápido que não deu nem tempo de justamente mandar essa mensagem aí, né, para o cérebro, que você teve a questão do ponto de saciedade. Isso. E dando continuidade, quais são os principais desafios, né, que nós enfrentamos no consultório? Então, eu já falei que era a questão de desmistificar informações de internet, é algo muito comum nos meus atendimentos, são os que mais perguntas. A questão das dietas da moda, como já enfatizamos aqui, que elas não funcionam. Os chás milagrosos, suplemento é necessário em algumas ocasiões, mas eu sempre costumo dizer que ele é a cereja do bolo, né? A alimentação é o bolo e a suplementação é a cereja. Então, ele que já vem para cada caso específico, né? Vem aí para potencializar resultados. Manter o paciente disciplinado é um desafio, né? Meus pacientes sabem que uma vez por semana aí eu tiro para mandar mensagem, para perguntar como é que tá, se tá tendo alguma dificuldade, porque eu sei que a dificuldade é quando ele sai do consultório, é o dia a dia que vem as dúvidas, né? Então eu sempre mantenho aí esse contato para poder ajudar o pós-consulta, né, esse paciente. Uma das coisas também que eles me questionam é a questão da constância, né? E reforçar que o explicar o processo não é tão rápido, a questão da falta de comprometimento consigo mesmo é muito importante, tá? Infelizmente, nós profissionais não podemos fazer por vocês. Seria ótimo, né, se nós pudéssemos fazer por vocês. E o excesso de informação e pouca ação. Não adianta você saber, ter todas as informações e não colocar em prática. O que já falamos aqui, né? E quais são os principais desafios, doutora Laila? Isso. Então, acho que um dos maiores desafios são os famosos sabotadores internos e externos, né? Os externos, eu falo, são as pessoas, os familiares, muitas vezes os amigos, que falam assim, o paciente está engajado até no tratamento, está indo bem, aí fala, mas você já perdeu muito peso, não precisa perder, você está magro demais.
E aí começa, né, a tentar desestimular, desmotivar essa pessoa, né? E às vezes as pessoas falam de uma forma até ingênua, acha que não é com a intenção, né, de atrapalhar o tratamento, mas acaba atrapalhando, certo? Às vezes são sabotadores internos, né? A pessoa mesmo, né? A questão da baixa autoestima, não conseguir perder o peso que eu queria, e aí, né, abandono o tratamento. Então, gente, é isso, né? É questão, a gente tem que estar junto para conversar, para tentar esclarecer, explicar para vocês essas dúvidas, né? E na obesidade é muito mais difícil, né? Essa questão dessa abordagem, porque existe um preconceito muito grande envolvido. Então, as pessoas, a própria pessoa que tem obesidade, ela não aceita muitas vezes o tratamento. Ah, não queria, chega no consultório, eu quero perder peso, mas eu não quero usar medicamento, né? Acha que o medicamento é porque quer dizer que o seu valor, né? Muitas pessoas julgam a pessoa que tem obesidade pelo peso, né? E a gente sabe que não tem nada a ver. Às vezes é uma pessoa extremamente inteligente, competente, né? Mas está acima do peso. E daí, qual o problema, né? Então, existem pessoas magras também que não são competentes, né? Então, o valor da pessoa não está no peso dela. Então, a gente tem que vencer esses preconceitos, né? Que está aí na sociedade, muitas vezes escancarado, né? A gente vê pacientes muitas vezes chegando no consultório se queixando, inclusive de outros profissionais de saúde que não têm essa empatia, essa informação, né, a respeito da fisiopatologia, não entende, né, que a obesidade é uma doença e não que o paciente escolheu estar acima do peso. Então a gente já caminhou, né, em relação a isso, mas precisamos ainda conversar mais sobre isso, esclarecer mais a sociedade, né, sobre isso. E a questão, né, de o objetivo fundamental do tratamento, como a gente já bateu bastante aqui nessa tecla, é saúde e qualidade de vida, né? O peso, a perda de peso é consequência disso, certo? Então, o tratamento é multidisciplinar, né? A doença é crônica, gente. Você pode perder o peso, mas não ache que a obesidade desapareceu, que a doença desapareceu. Ela está aí, você precisa ficar vigilante, precisa manter o segmento, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Agradecer, né, imensamente aí o convite. Gosto, é sempre um prazer, né, falar sobre esse tema. E assim, o tempo passa tão rápido, passou tão rápido, né, Luana, que Lá isso se vai uma demonstra, hora. né? Isso demonstra claramente, assim, que a gente está falando de coisas que a gente gosta bastante, né? Que a gente faz com prazer, né? Assim, Luana, eu tive a oportunidade de conhecer um dos lugares que eu trabalho, que é na clínica CEMED, e a gente tem feito, assim, uma parceria, assim, com bastante sucesso, né? Com resultados bastante satisfatórios, né, Luana? Eu tenho tido pacientes, assim, que tem te elogiado bastante, né? Eu acho que essa questão da empatia, de estar próximo ao paciente, essa conduta humanizada faz uma grande diferença no tratamento, né, da obesidade. Sem dúvidas. E é como eu já tinha falado anteriormente, as dúvidas maiores, as dificuldades maiores é pós-consulta. Porque quando ele procura nós profissionais, ele está motivado de alguma forma. Mas não vai ser todos os dias que a pessoa vai estar motivada. Existem vários outros fatores por trás, emocional, financeiro, amoroso, que vai fazer nessa jornada aí desestimulando ele. Então, esse pós-consulta é justamente para entender como é que está o dia a dia e como é que eu posso ajudar ele além da consulta presencial ou de forma online, né? Que eu acho que isso é muito importante de estar como se fosse pegando na mão mesmo o paciente. Vem cá, você não está só. E reforçando aqui também do lado da nutrição, né? A nutrição, ela é assim, uma profissão que eu me apaixonei mesmo. Até então, antes eu tinha vontade de ser enfermeira, mas acabei escolhendo a nutrição. E eu vejo assim que o quanto ela transforma vidas, né? Ela é muito além do que um peso na balança. Tem uma paciente que ela não conseguia se olhar nem sequer no espelho. Ela disse que não tinha espelho em casa, a não ser um pequenininho no banheiro, só para ver o rosto e pentear o cabelo. E a meta dela, eu já dei alta nutricional a ela conseguiu perder mais de 10 quilos. E a meta dela final foi ela comprar um espelho grande com que ela pudesse se ver.
E ela hoje consegue se ver. Veja o quanto a nutrição, ela, como eu falei, né? Ela transforma vidas. E não focar somente peso na balança. Foi o intestino que melhorou, foi o sono que melhorou, cabelo que parou de cair, enfim, envolve outras coisas, além de puxar um pouquinho aí a família também para seguir o mesmo caminho, né? Que os filhos também começaram a comer as mesmas refeições. Tem até uma receitinha que eu passei para ela, disse que a menininha dela de 3 anos dizia que era pizza. Então, assim, é bacana que acaba envolvendo até outras pessoas ali ao redor, né? Isso, com certeza. Então, plantando uma sementinha, a gente vai colher com certeza bons frutos, né? E para finalizar, né, eu deixar uma mensagem aqui que nutrição é a arte de dar saúde e vida ao que não se vê. O ser humano, ele se alimenta de alimentos e sentimentos. Você ainda tem tempo para responder alguma dúvida aqui que caso alguém colocou Eu ou não não? cheguei a ver nenhuma dúvida. Eu acho que é bom a gente concluir para até para deixar salva essa live, né, Luana? Pronto, ok, então. Mais uma vez, obrigada, doutora Laila. Uma satisfação poder conversar com você, né? Nem senhora, é você. E quem sabe aí podemos organizar uma outra live aí com novos temas. Isso. Obrigada, pessoal, pela presença de vocês. Tenham uma excelente noite e um restinho aí de semana, né? Que ainda tem a quinta e a sexta-feira pela frente. Um beijo grande e qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Um abraço. Tchau. A outra. Tchau. Tchau. Tchau.